A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Estou aqui nessa tarde aqui para a gente estar falando a respeito no tocante do que é o casamento aos olhos de Deus e o porquê dessa instituição tão preciosa ao olhar do Senhor. Então é um tema propício para essa época em que nós estamos vivendo, onde o Senhor Jesus falou assim, que no fim dos tempos, né? Casavam e se dão em casamento. Então vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o casamento aqui e a nossa regra de fé é somente a Bíblia, para a gente ver qual que é o pensamento de Deus a respeito do divórcio, do casamento em si. No capítulo 19, no Evangelho segundo Mateus, diz assim, capítulo 19, verso número 3. Então chegaram a ele os fariseus, tentando dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea, o fez? 5. E disse, portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. Serão os dois em uma carne. 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verso 7. Disseram-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? 8. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. 10. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem, relativamente a mulher não convém casar. Amados de Deus, né? É muito importante a gente entender, né? Aqueles que amam a palavra de Deus e que querem saber qual que é a vontade de Deus, como Deus trata essa instituição chamada casamento. Primeira coisa que Deus vai falar, né? Que o casamento, o matrimônio é uma instituição sagrada aos olhos de Deus, né? Era um projeto chamado família no coração de Deus, né? Deus estabelece isso entre um homem e uma mulher. E uma das coisas mais importantes no meio cristão, no meio evangélico tem acontecido, né? Até mesmo entre os membros e agora também muitos pastoras que estão casando e descasando. Primeira coisa que Jesus vai ensinar. Então chegaram aí nos fariseus perguntando, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Está falando que eu posso divorciar qualquer motivo? Essa era a pergunta do fariseu. O que Jesus respondeu? No capítulo 9, no verso 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, também comete adultério. Então acontece, disseram os seus discípulos, se assim é a condição do homem, relativamente a mulher não convém casar. Irmão, a gente vê que esse projeto do juramento é uma coisa muito séria, né? A gente vê Deus repreendendo pessoas que casaram e depois elas quiseram abandonar o juramento, a aliança, se esqueceram daquilo que jurou diante de Deus, né? E alguém conheceu alguém e resolveu que não dava certo mais e foi-se embora. Aos olhos de Deus, no capítulo 2, no último livro do Antigo Testamento, no capítulo 2, no verso 14, diz assim, Dizeis, por quê? Dizeis, por quê? O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade,
com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. 15. E não fez ele somente um ainda, que lhe sobrava o espírito, e porque somente um ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Verso 16. Aqui nós chegamos no versículo chave. Olha o pensamento de Deus sobre o divórcio, sobre essa quebra de aliança, a qual se refere muito nos nossos dias. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, que odeia o divórcio. Então, o divórcio não foi uma alternativa criada por Deus, ela foi uma alternativa humana, do homem e da mulher. E o casal casou, né? Não era bom que o homem vivesse só, então ele teve a sua companheira, eles casaram e eles fizeram uma aliança, um pacto, né? De um casamento diante de Deus. E o casamento era para que fosse uma bênção aos olhos de Deus. Só que eles não estão bem hoje dentro do casamento e são cristãos. Eles falam que não se entende, que não dá certo, que é isso, que é aquilo, que ele faz isso e que ela faz isso que desagrada. Então os dois não tem compatibilidade, alguns alegam assim, de gênero, não deu certo. Em hipótese alguma eles falam que não deu certo. Primeira coisa que a Bíblia vai falar na condição do homem, né? Que o homem é o sacerdote do lar, que ele tem a responsabilidade como provedor das coisas materiais, e não só, em primeiro lugar, também da vida espiritual da família. Ele é o cabeça. A esposa é o vaso mais frágil. E no livro de Provérbios 14, o Senhor trata a mulher, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com suas mãos ela derruba. Então, homens sábios e mulheres sábios constituem famílias que são blindadas através do amor de Deus, através da palavra de Deus. Então, o que Deus está falando aqui nesse texto de capítulo 2 de Malaquias? Por que foste infiel com a mulher da tua mocidade? Às vezes o casamento começou uma benção, tem filhos, tudo, e eles hoje servindo ao Senhor, alguém escolhe sair e tomar uma decisão sem a direção de Deus, ou uma decisão que está no coração, né? E fazer no coração, pensando que é a melhor hipótese, e jogar tudo para o alto, como diz aí fora, chutar o pau da barraca. Mas a Bíblia fala que nós devemos orar a Deus, buscar a direção de Deus. Por quê? Uma vez que a pessoa ela é casada e se divorcia sem nenhum motivo de traição, prostituição ou adultério, ela e eles estão ligados. Isso é muito sério, né? O casamento tem um selo espiritual de Deus. Para quem crê na palavra de Deus, é a base, né? A palavra é a base do alicerce dessa família, desse casamento. Então vamos falar a respeito do qual que é o pensamento de Deus sobre isso. No capítulo de número 7, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai tratar dizendo assim da parte de Deus. Verso 11. Se porém se apartar, vamos ler o 10 também e o 11 para ficar melhor, para dar nós chegar na concordância. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Verso 11. Se porém apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Não deixe a mulher. Então o que acontece? Primeira coisa, se não houve traição, não houve adultério, e os dois querem separar, eles têm direito sim. Porém a palavra de Deus vai ensinar o que? No capítulo 7, no verso 39, Deus vai dizer assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Mas se falecer, ou seja, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor.
Então o que é importante nós entender? Que Deus, ele chamou para paz, né? E não para confusão. Deus é Deus de paz. Então ele consente, se os dois que se separaram estão se vivendo bem, o bom desejo de Deus, em primeiro lugar, é que eles reconciliem, se perdoa e se entendam. Só que se eles não quiserem viver junto, mas o Senhor permite. Aqui no 39 ele vai falar claramente: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido viver, mas se falecer, se ele morrer de morte natural, não vale fazer como a flor de lis, matar o marido para se ver livre dele. Então isso é muito sério aos olhos do Senhor. E vale lembrar que Jesus fala que enquanto o marido dessa mulher estiver vivo e ela estiver viva, a condição vale tanto para o homem como para a mulher que resolveu separar em paz, amigavelmente, diante de Deus. Se eles casar com outra pessoa, eles vão entrar no adultério. É o que está em Mateus 19, no verso de número 6, né? Se ele casar com outra pessoa, ele adultera, ele coloca uma pessoa talvez que é livre na condição de pecado junto com ele. E se a esposa também fizer isso? Essas pessoas, em primeiro lugar, essas pessoas que separaram amigavelmente. Então, aos olhos do homem, eles foram lá no cartório, na lei dos homens, separou, divorciou. Mas perante a lei de Deus, os dois ainda têm vínculo, os dois ainda estão ligados. A palavra é clara. Então a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido viver. Então aquilo que Deus falou, que Deus uniu, não separa o homem, é muito sério. Então os ministros de Deus, pastores que lideram, que ensinam a santa palavra de Deus, eu na minha condição de pastor, eu prefiro ser sincero diante de Deus, porque isso pode custar um preço muito grande diante de Deus no último dia, no grande dia, no dia do juízo final, ou no grande dia, né? Então a gente alega o quê? O casamento é uma instituição sagrada por Deus, e Deus, ele não obriga ninguém a casar, né? As pessoas escolhem casar, elas querem casar. E casamento, ele vai muito da comunicação, do amor, do respeito, né? Aqui no livro de Malaquias ele vai falar que alguém foi infiel à mulher, né? E abandonou a esposa, abandonou ela com os filhos e se envolveu num outro relacionamento. E aí Deus fala: por que foste infiel com a mulher da tua mocidade? Então o próprio Deus, ele entristece, sofre o coração de Deus, porque Deus constituiu a família para ser bênção. Então um lar onde tem essa estabilidade na palavra, que eles firmou na palavra, alicerçou na palavra, eles vão olhar para Deus e vão encontrar força para reconstruir os muros que estão derrubados, a base. Então eu admiro, eu como pastor, quando um casal eles reconstrói a sua aliança, se perdoa e se ama e reconstrói e vai cuidar dos seus filhos e da sua família. Isso é agradável aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai falar que nós temos que olhar para o Senhor. Então aquilo que a Bíblia fala, para nós lutar até o fim. Então é importante, quem está pensando em casar, o apóstolo Paulo dá um conselho, fala assim: seria bom que o homem permanecesse solteiro como eu, né? Isso é escolha de Paulo. Ele não aplica isso como regra de fé, ele coloca eu na minha condição. Eu escolhi ficar sozinho. Então os casados